andando na cidade e acaba passando dois homens falando que ela estava segurando a espada, zoando ela pelo fato dela ser só uma garota gato. O prota fala que o pessoal da cidade tem diversas armas, mas ele não tem certeza que existe alguma arma melhor que ele. E ele acaba usando uma habilidade de avaliação, mas ele fica assustado após ver que as armas eram realmente mais fortes do que ele. Ele começa a chorar, mas a garota conforta ele, dizendo que ele era uma espada linda e incrível que salvou ela. Depois de um tempo, na guilda dos aventureiros, a atendente estava falando para todos morrerem. Aparentemente ela não gosta do seu emprego, mas enquanto ela falava com ela mesmo sozinha, a Fran acaba chegando e chamando a sua atenção. A Fran acaba dizendo pra ela que queria se tornar um aventureiro, mas ela percebe que era só uma criança, e ela avisa o perigo de ser um aventureiro, e ela explica que ela deveria passar no exame, mas seria muito perigoso. Mas ela fala que a guilda não se responsabilizaria por ela. Após um tempo, elas acabam entrando na sala de teste, e tem um homem lá. Ele avisa que ele seria o avaliador. O nome dele era Dona Dronde, eu vou chamá-lo de Dona. Mas a atendente olha para Fran e percebe que ela não estava nem um pouco intimidada. O prota acaba usando a sua habilidade para avaliar aquele treinador e percebe que ele era muito forte. O Dona fala que ele não se seguraria, e a atendente fala que o exame começa. O Dona avança na Fran, mas ela consegue desviar. Ela acaba pulando alto, mas ele ainda a alcança. Ele avança novamente, mas ela consegue desviar novamente. Ele usa um tipo de habilidade avançando para suas costas, causando uma explosão forte. Mas ela consegue desviar, bloqueando do seu ataque logo em seguida. O prota acaba usando uma habilidade para buffar ela, aumentando a sua força e velocidade. Ela acaba avançando novamente no Dona, causando um ferimento no seu braço, mas ele acaba falando que aquilo não era nada, pois ele começa a se regenerar. Ele acaba lançando seu machado no chão, causando uma explosão forte, mas ela consegue desviar, dando uma piruleta e batendo as duas armas. Mas várias mãos acabam saindo do chão, a magia do prota segurando o Dona, finalizando com um ataque forte de fogo, queimando todo ele. A Fran acaba pulando na parede e indo em direção a ele, tentando fazer o último ataque. Ele tenta até bloquear, mas ele não consegue. Acaba sendo lançado para longe. E a Fran estava em pé. A atendente acaba ficando surpreendida pela força dela. E a atendente também fala que nunca viu aquela força, nem um aventureiro avançado. A Fran pergunta se ela tinha passado, e o Dona fala que sim, sinalizando com sua mão. Após um tempo ela está dentro de uma sala. Ela estava conversando com um elfo loiro. Ele pergunta para ela qual tipo de segredo ela tem, pois não era normal alguém como ela conseguir usar tantas habilidades, além de ser tão forte daquele jeito. Mas a garota fala que era segredo, e não poderia falar de jeito nenhum. Mas sem alternativas, aquele elfo acaba usando uma habilidade de avaliação, mas ele percebe que foi bloqueada. O prota revela que usou seus pontos para adquirir essa habilidade, bloqueando a habilidade dele. Mas após a Fran perguntar se ela iria ser aceita, ele fala que sim, pois ele consegue ver espíritos, e os espíritos sentem a má intenção das pessoas. Após isso, aquela atendente acaba chegando na sala falando que os preparativos estavam prontos. Eles estavam em um tipo de templo. A atendente pede para ela colocar a mão naquele cristal gigante e escolher a sua classe. Mas a Fran não sabia que classe ela poderia, e ela pergunta quais classes tinha. A atendente acaba vendo as classes e vê que tinha muitas, mostrando quão habilidosa ela era. Mas o que aconteceu mesmo é que o prota dividiu seu conhecimento de espada com ela, mas ela acaba escolhendo Sword Mage. A atendente dá o cartão pronto para ela e fala que aquele era o cartão da guilda. E ela fica extremamente feliz, dizendo que agora ela era uma aventureira. Depois de um tempo, a Fran pergunta se ela poderia vender alguns itens, já que ela precisava de dinheiro. O prota avisa pra Fran, pela telecinese, que ele iria abrir o portal, e ele avisa ela pra fingir que estava tirando da bolsa. De repente, vários monstros saem do espaço dimensional, e quem fica com inveja é o figurante do fundo. Ela consegue muito dinheiro. A Fran agradece e fala que agora ela conseguiria se hospedar em algum local. Mas de repente, aqueles figurantes começam a encher o saco da Fran. Ela só ignora, mas eles não queriam deixá-la fugir. Aquele lobisomem gigante até tenta intimidá-la, mas não funciona. E aquele figurante pergunta para ela aonde ela conseguiu todo aquele dinheiro. Eles começam a zoar ela e falar que ela fedia muito. O prota percebe que aonde ela passa, ela sofre discriminação por ser da raça gato preto. Mas após ele afirmar que a Fran estava de complô com a atendente não gosta nem um pouco. E ela acaba dando um tapa naquele figurante. E a atendente fala que ele deveria simplesmente morrer. Mas ele não gosta nem um pouco e vai atacar ela. Mas a Fran acaba bloqueando seu ataque. Ele fala que ela era o mais fraco das raças, e ainda assim ousava desafiá-lo. Mas após aquele figurante zoar ela, dizendo que ela era uma das raças mais fracas,
e fedorentas, ela acaba lançando um ataque de vento cortando suas pernas. A Fran, naquele momento, já estava dominada por ódio. Aqueles 3 acabam indo em direção a ela atacá-la, mas ela facilmente imobiliza-os com um ataque, lançando um último chute naquele grandão. Todos ficam felizes por ela ter punido